Pessoal, boa tarde. Hoje é 23 de setembro de 2021, 17h04. Estamos aqui na nossa jornada de finalização do Vigiar e Punir. Estou retornando depois de 3 semanas de férias. Agradeço a toda a monitoria que deu esse suporte fantástico nessa minha ausência. Tenho certeza que acompanhei no YouTube o aproveitamento, a interação de vocês, as facilitações extraordinárias. Isso é muito bom, que dá consciência que nós somos um grupo, né? E que a gente tem trilhões de combinações, né? Vocês estão de parabéns. Eu estava com saudade de vocês. Hoje a gente tem o André Vilela, que vai fazer a facilitação. É do penúltimo, né, gente? Penúltimo capítulo, né, André? É parte 4, capítulo 2, é isso? Eu estou só com o nome dele. 4, prisão, capítulo 2, ilegalidades e delinquência. Isso, ilegalidade e delinquência. Estamos estudando, como vocês já devem ter percebido, um dos livros mais inaugurais da contemporaneidade, né, da questão do sujeito. Depois que o André fizer a exposição dele, eu vou dar umas dicas do Encontro de Estudo de Sexualidade, tá? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Richard. Com vocês, a facilitação magistral do André Vilela. Obrigado. Boa tarde, gente. Bom, eu vou passando aqui minhas anotações, então, comentar sobre, né? Esse capítulo chama Ilegalidade e Delinquência, né? E o Foucault ele começa, então, comentando que a prisão sempre foi um projeto técnico, né? E que a transição das execuções públicas, a própria transição disso, né, a mudança que isso foi sofrendo, foi uma mutação técnica, né, ele usa esse termo. Aí ele fala sobre a substituição do suplício pela carruagem da polícia, conta um símbolo dessa mudança, né, conta um símbolo dessa transformação, né. O suplício enquanto espetáculo público, né, era uma feira itinerante do crime ligada à tradição da execução pública. Aí eu trouxe um trecho aqui que eu achei interessante, que ele descreve, né, a saída, um ritual de cadafalso, é a selagem das coleiras de ferro e das cadeias no pátio de Bicétra, né. O forçado fica com a nuca virada sobre a bigorna. Enfim, ele descreve todo esse processo, né, bem gráfico, mas eu gosto do final. Eu achei interessante o jeito que ele descreve, que ele fala que nesse caso a arte do carrasco não é, ao martelar, não era mais esmagar a cabeça, né. Agora é uma habilidade invertida que sabe não dar a morte. Eu achei muito interessante esse saber não dar a morte, né? Porque não é... Ele não falou que ela não sabe dar a morte, né? Ela sabe não dar a morte, é uma coisa positiva, né? Cada golpe abala a cabeça e o corpo. Aliás, não se pensa no perigo que a vítima poderia correr se o martelo se desviasse. Essa impressão é nula, ou antes ela se desfaz diante da impressão profunda de horror que se experimenta ao contemplar a criatura de Deus num tal rebaixamento, né? Então é aí que ele comenta sobre uma espécie de panóptico móvel, né, que substituiu a cadeia. Não é uma simples carroça coberta de que se falara um momento, mas uma máquina cuidadosamente elaborada, uma carruagem concebida como prisão ambulante. A carruagem panóptica não durou muito, mas mostra como a detenção penal, centrada na reforma, substituiu a execução pública, né? Por quê? Porque ele comenta logo em seguida, ele entra bem a fundo nas críticas que a prisão passa a sofrer, né? Ela começa a ser denunciada como uma grande falha da justiça penal. E acho que é aí que mora a contradição, que é o coração desse capítulo, né? As prisões não seguem uma cronologia clara, né? Ou seja, um reconhecimento do fracasso e depois uma reforma, né, que viria a corrigir esse fracasso. Na verdade, a crítica às prisões apareceu bem cedo, segundo Foucault, e assumiu diversas formas, né? Tinha vários argumentos, como, por exemplo, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, a detenção casa... Esse capítulo, inclusive, parece que está falando sobre o século XXI, assim, um pouco... Aliás, né, várias partes desse livro, né? A detenção causa reincidência, a prisão produz delinquentes por suas restrições e pelo próprio ambiente. A prisão incentiva os delinquentes a se associarem e a tramar crimes futuros. E as prisões produzem delinquência ao deixar a família do prisioneiro abandonada, né?
Então, né, o homem como o provedor que trazia subsistência no século, né, XIX, de repente era preso e a família se via abandonada nesses argumentos, né? Aí eu trouxe uma citação de que na França, avalia-se na França, um documento de 1842 que dizia que avalia-se na França em cerca de 108 mil o número de indivíduos que estão em condição de hostilidade flagrante à sociedade. Os meios de repressão de que dispomos são a forca, o pelourinho, 3 campos de trabalhos forçados, 19 centrais, 86 casas de justiça, 362 cadeias, 2.800 prisões de cantão, enfim, vários números. E aí termina, né? Apesar desta série de meios, o vício se conserva em sua audácia. O número de crimes não diminui. O número de reincidências aumenta mais do que decresce, né? 1842. Os críticos argumentavam que a prisão não é corretivo o suficiente, né? Ou que ao corrigir perde o seu poder de punição. A resposta é sempre a reativação das técnicas penitenciárias. Os recentes distúrbios nas prisões, né, recentes na época do livro, né, no comecinho dos anos 70, do século XX, foram atribuídos ao fracasso das reformas de 1945. Né? Na verdade, as principais características dessas reformas permaneceram inalteradas por 150 anos. Né? Eles têm 7 máximas universais, né, nessa questão da correção. Né? Primeiro, a detenção deve transformar o comportamento do indivíduo, né? Ou seja, é uma citação que Foucault traz direto. A recuperação do condenado como objetivo principal da pena é um princípio sagrado, cuja aparição formal no campo da ciência e principalmente no da legislação é bem recente. A pena privativa de liberdade tem como objetivo principal a recuperação e a reclassificação social do condenado. Segunda das 7 máximas, né? Segunda diz: os condenados devem ser isolados e distribuídos de acordo com o crime, a idade e o estágio de transformação. Aí uma citação: deve-se levar em conta no uso dos meios modificadores das grandes diferenças físicas e morais que comportam a organização dos condenados, de seu grau de perversidade, das chances desiguais de correção que podem oferecer. Terceira máxima: as penalidades devem ser adaptadas ao indivíduo, sendo o objetivo principal da pena a reforma do culpado. Seria desejável que se pudesse soltar qualquer condenado quando sua regeneração moral estivesse suficientemente garantida. Né? É aplicado um regime progressivo com vistas a adaptar o tratamento do prisioneiro à sua atitude, ao seu grau de regeneração. Esse regime vai da colocação em cela à semi-liberdade. O benefício da liberdade condicional é estendido a todas as penas temporárias, né? Que é o princípio da modulação das penas, segundo Foucault. Quarto, o trabalho é parte essencial da transformação e socialização dos presidiários. Quinto, a educação dos presos é necessária para eles e para a sociedade. Não deve ser considerado como complemento e, por assim dizer, como uma agravação da pena, mas sim como uma suavização cuja privação seria totalmente possível. Deve permitir aprender ou praticar um ofício e dar recursos ao detento e à sua família. Todo condenado de direito comum é obrigado ao trabalho. Nenhum pode ser obrigado a permanecer desocupado. Esse é o princípio do trabalho como obrigação e como direito. Quinto, a educação do detento é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento. Só a educação pode servir de instrumento penitenciário. A questão do encarceramento penitenciário é uma questão de educação. O tratamento infligido ao prisioneiro, fora de qualquer promiscuidade corruptora, deve tender principalmente à sua instrução geral e profissional e à sua melhora. Esse é o princípio da educação penitenciária. Penúltimo, o regime prisional deve ser parcialmente fiscalizado por pessoal especializado. Em sétimo lugar, a prisão deve ser seguida de supervisão e assistência até que o prisioneiro seja reabilitado. Seu concurso é útil com todas as formas de encarceramento. Ninguém mais intimamente com o médico poderia possuir a confiança dos detentos
conhecer melhor seu temperamento, exercer ação mais eficaz sobre seus sentimentos, aliviando-lhes os males físicos e aproveitando essa forma de ascendência para fazê-los ouvir palavras severas ou encorajamentos úteis. Né? Em todo estabelecimento penitenciário funciona um serviço social e médico-psicológico. E esse é o princípio do controle técnico da detenção. Então, eu li esse foi o sexto, né? Por último, o encarceramento deve ser acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva do antigo detento. Seria necessário não só vigiá-lo à sua saída da prisão, mas prestar-lhe apoio e socorro. É dada assistência aos prisioneiros durante e depois da pena com a finalidade de facilitar sua reclassificação, que é o princípio das instituições anexas, né? Bom, então o Foucault vai dizer que esses mesmos princípios fundamentais são sempre repetidos, né? E que não devemos pensar na prisão e seu fracasso e reforma como 3 etapas, né? Pensei naquela questão bem dialética hegeliana, assim, tese, antítese e síntese, né? Então ele fala que não é assim que funciona, não é como se tivesse o fracasso da prisão, aí a reforma e aí a melhora, né? Como se fosse assim. Ele fala que é um círculo, é uma coisa fechada, né? E inclusive concomitante. É um sistema imposto à privação jurídica de liberdade. O sistema compreende a disciplina da prisão, a reintrodução da criminalidade e a repetição da forma. Este é o sistema carcerário. O fracasso é uma parte essencial da prisão. Eu acho que é aqui que esse é o argumento, né, principal. A prisão sobreviveu por muito tempo porque o sistema carcerário está profundamente enraizado e cumpre funções específicas. O sistema carcerário junta numa mesma figura discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais reais e utopias invencíveis. Se a prisão tem como objetivo reduzir os crimes, então fracassa como instituição de repressão. E aí ele pergunta, né, para que serve essa falha de função, né? Devemos ver a prisão como uma forma de distinguir as infrações em vez de eliminá-las. Né, de fornecer ilegalidades com uma certa economia, né? Pensar numa economia das ilegalidades. Aí eu trouxe uma citação, né, que a penalidade seria, então, uma maneira de gerir as ilegalidades, de riscar limites de tolerância, de dar terreno a alguns, de fazer pressão sobre outros, de excluir uma parte, de tornar útil outra, de neutralizar estes, de tirar proveito daqueles, né? Toda uma questão de economia, né, de pensar ali, aqui e tal, e como que se dá uma conta, né, super complexa. Em resumo, a penalidade não reprimiria pura e simplesmente as ilegalidades. Ela as diferenciaria, faria sua economia geral. E se podemos falar de uma justiça, não é só porque a própria lei ou a maneira de aplicá-la servem aos interesses de uma classe. É porque toda a gestão diferencial das ilegalidades por intermédio da penalidade faz parte desses mecanismos de dominação. Então, né, o esquema geral da reforma do final do século XVIII está relacionado a uma luta contra as ilegalidades. Todo o equilíbrio das ilegalidades foi perturbado. Na virada do século XIX, surgiu um perigo de uma nova ilegalidade popular, né? E ela foi dividida em 3 processos, né? O desenvolvimento de uma dimensão política para a ilegalidade popular, o desenvolvimento da ilegalidade camponesa contra o novo regime de propriedade fundiária. Tem um áudio aberto, né? Ô, Guilherme, acho que a música vem aí da sua casa aí. Né? E por último, a criminalidade tornou-se mais especializada, né? Diversas práticas ilegais se uniram para formar uma nova ameaça. As ilegalidades populares tiveram 3 meios de difusão, né? Sua inserção no panorama político geral, a articulação das lutas sociais e a comunicação entre diferentes formas e níveis de delitos. Embora isso não tenha sido totalmente desenvolvido, gerou medo de uma subclasse criminosa entre os administradores da sociedade. Isso levou a uma certa polarização ou assimetria de classe, né? A classe criminosa passou a ser identificada com as classes inferiores.
Assim, a prisão ela é de fato bem sucedida, né? Cria uma forma de ilegalidade, entre outras, que isola e organiza como o mundo fechado da delinquência. A delinquência não é a ilegalidade mais virulenta, mas antes um efeito da penalidade que permite fiscalizar a ilegalidade. A prisão tem tido um excelente êxito na produção de delinquência. Uma forma de ilegalidade política e economicamente menos perigosa que pode ser isolada de outras infrações. E é tão bem sucedido que sobreviveu após 150 anos de fracassos. Né? Acho que a gente pode colocar mais 50 anos aí. Né? Por que a prisão cria delinquência que deve combater? Existem certas vantagens na inadimplência, né? Ou na delinquência. A ilegalidade pode ser supervisionada, porque os delinquentes são um grupo pequeno. Ela pode ser direcionada para outras atividades e separada do grupo principal. Né? Ela pode ser útil em projetos de colonização, né? Ele fala sobre detentos, né, serem enviados, delinquentes serem enviados na questão de colonizar outros lugares mesmo. Eu lembrei do Blade Runner, do filme, né, que eles mandavam as pessoas para as colônias extraterrestres, né, e era meio que o pessoal que eles queriam para fora da Terra mesmo, né. Que claro que é uma metáfora, né, para a colonização europeia, né. Os delinquentes têm usos políticos como informantes. Principalmente depois da Revolução, houve a infiltração de delinquentes em partidos políticos, grupos operários, né? Então parece que isso já existia. Depois de 1789, isso se intensificou, né? Colocar delinquentes, né? Como infiltrados, né? Para atrapalhar, espiar, né? Ter um informante ali dentro, de grupos sindicalistas, enfim. Mas a organização da delinquência seria impossível sem vigilância policial organizada. Através da fiscalização da delinquência, pode-se controlar todo o campo social. A vigilância funciona apenas em conjunto com a prisão, o que cria uma organização de delinquência. A prisão e a polícia juntas criam um mundo fechado de delinquência. Cada parte do sistema suporta a outra. E tentativas mal sucedidas foram feitas para separar os delinquentes das classes mais baixas. Uma polêmica, ele cita, né, ocorreu na imprensa operária sobre o crime e a penalidade, né, quando os anarquistas do século XIX tentaram separar a delinquência da ilegalidade e legalidade burguesas. Eles tentaram restabelecer a unidade política das ilegalidades populares, né. Então, assim, eu acho que Nossa, gente, desculpa, meu estômago tá péssimo. Mas o apanhado geral sobre o capítulo, eu acho que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que esse capítulo ele gira em torno da prisão como tentativa de sanar problemas sociais e que, na verdade, fracassa, né? E esse fracasso enquanto... Não sei se voluntário é a palavra certa, né? Mas como intencional, né? Né? Como a gente poderia ver a história da prisão em termos de seu estabelecimento, fracasso, tentativas de reforma, mas pode-se considerar a prisão como uma instituição que se desenvolve ao longo de... não de uma linha reta, né? O Foucault vai rejeitar isso e propor um círculo, né? Como essa questão perpétua, né? E as críticas à prisão, por não conseguir reformar a delinquência, segundo Foucault, elas erram o alvo, né? Não é esse o ponto, né? Porque o sistema carcerário visa justamente reorganizar o conhecimento sobre o crime e não eliminá-lo. Aí não sei se foi muito breve, gente, mas minha leitura desse capítulo acho que foi mais sobre esse ponto. Obrigado, André. É um capítulo muito pungente, né, que fala a realidade contemporânea, como você mesmo pontuou. Antes da gente passar para a discussão, só queria dar uns informes, pessoal. Nós estamos há uma semana para a gente finalizar essa etapa do Vigiar e Punir, tá? Conforme a gente fez na etapa do Ser e Tempo. Eu vou propor para o grupo, depois a gente vai divulgar no WhatsApp, né, nos e-mails, vocês façam uma resenha de 1 a 2 páginas
com resumo e notas intensivas e encaminho para qual e-mail mesmo, monitoria? E encaminho até 14 de outubro, tá, gente? A gente acaba o encontro semana que vem. Vou dar um prazo, além da semana que vem, dar um prazo de 15 dias, que eu acho hiper razoável para fazer 2 páginas, no e-mail encontrohumanismo@gmail.com. Eu vou agendar para a semana do dia 14, em seguida ao dia 14, para eu me reunir com a monitoria para a gente fazer a verificação de quem fez as resenhas, tanto do Ser e Tempo como do Vigiar e Punir, para a gente autorizar a certificação, né? Embora eu acho que a certificação não seja necessariamente mais importante, né? O importante é a troca, né? E aí, como vocês sabem, automaticamente aparece no espaço de certificação que cada um tem na Câmara de Extensão, aparecem os certificados, tá, gente? Então, vamos combinar assim que a certificação, para quem quiser ter, vai ocorrer em torno de 15 de outubro a 25 de outubro. Vamos dar 10 dias para a gente se organizar, eu me organizar com a monitoria, tá? Sei que tem gente que quer ter o certificado. E, por gentileza, repito, partindo do pressuposto que vai ter o certificado, quem tiver 75% de presença e a resenha de 1, 2 páginas de resumo e nota intensiva do Ser e Tempo 1 do Vigiar e Punir. Ou seja, se alguém ainda não fez o Ser e Tempo, vamos combinar a data, o deadline pleonasmo, deadline final, deadline final de tanto do Ser e Tempo como do Vigiar e Punir, dia 14 de outubro, que eu me reúno com a monitoria, e a gente autoriza, né, um sistema automático, né? Eu vou autorizar a certificação tanto dos participantes como dos monitores e a minha certificação de coordenador, finalizando uma etapa, né, gente? Então é isso. Se a Camila puder compartilhar a presença, tá? Porque depois, no final, eu vou falar para quem tem interesse no encontro de sexualidade, lembrando que o encontro da sexualidade informa que já teve o preenchimento de todas as vagas, das 60 vagas, tá? E eu fiquei muito feliz de ver muitos de vocês aqui. Eu acho que a gente fala de sexualidade, mas poderia ser humanismo. Não dá para separar com uma faca existência e sexualidade. Inclusive, a gente vai ver, não foi por acaso que a gente pôs a Butler, porque é como se ela tivesse um olhar contemporâneo sobre a questão do sujeito em Foucault, tá? E em março do ano que vem, a gente começa a Ser e Tempo 2, tá? Ainda não entrei com o projeto, né? Mas a proposta é Ser e Tempo 2 e Origens do Totalitarismo, né? Que nem a gente combinou, tá? Para partir de março, tá, gente? Então, a galera que topou estudar o texto Junk, a gente vai ficar até março, tem um intervalo do fim de ano, né? Tem um intervalo até de 1 mês, tá? Para a gente respirar sossegado. E, enfim, continuamos a nossa jornada. Sempre, quanto aos ouvintes, vários de vocês me mandaram WhatsApp perguntando dos ouvintes, vejam por esse, né, gente? A gente abriu 100 inscrições, nas primeiras semanas apareceram 60, hoje a gente tenta em síncrono e assíncrono umas 40 pessoas, né? Então, acho que não vai ter problema de ter ouvinte, né? O que acontece é que o sistema é automático das 60 vagas, aí é só... Eu e a monitoria, a gente não tem condição de ficar certificando, acompanhando quem não está no sistema, porque senão aí vira vira uma sobrecarga, né? Mas os ouvintes eu acho que serão bem-vindos. Quem vai coordenar sou eu e o professor Magnus. Para quem não sabe, o professor Magnus é da medicina, da endocrinologia da Unifesp, e ele é o fundador do Núcleo Trans. Para quem também não sabe, a partir da semana que vem, eu e mais 4 colegas do campus da Baixada, a gente vai ser responsável pela coordenação acadêmica do Núcleo Trans, tá? Eu coordeno estágio no Núcleo Trans já faz 3 anos, estágio de psicologia. Então, uma interface que a gente está fazendo com humanismo e sexualidade, enfim. Então, entendo que esse estudo
é algo inaugural também dessa nova coordenação do Núcleo Trans, tá? Ô, Fernando, você pode só voltar os autores? Vai ser estudados? Então, a gente vai estudar o texto de Anki, por isso quem já se inscreveu, e o ouvinte também, né, gente? O ouvinte pode ser um pouco mais informal, mas eu sei que todo mundo aqui é muito engajado, né? Seja como certificante ou seja como ouvinte, né? Então, a gente vai estudar o texto de Anki, monitorear esses... posso pôr? Do Paul Preciado. Eu vou começar as 2 primeiras aulas apresentando o horizonte do livro, vai ser o mesmo esquema que a gente depois divide os capítulos, tá? É um livro interessante porque tem duas temáticas muito fortes no livro. Tem um que é a genealogia da hormonização, então a gente vai estudar a hormonização desde o século XIX até a contemporaneidade, né? Isso constitui subjetividade, né, gente? A gente vive desde o marombeiro, a população trans, a gente vive a questão dos anticoncepcionais, tá? São todas formas de harmonização. Então, a gente está falando da gente mesmo, né? Cada um em algum lugar, de alguma forma, direta ou indiretamente, a subjetividade está sendo construída a partir da harmonização. Então, é questão do sujeito, tá? E o livro, ele tem... o Paul Preciado é um filósofo trans, ele tem capítulos que são mais genealógicos, vamos assim dizer, tem capítulos que é o diário da vida dele, né, na experiência trans, a construção da experiência de homem trans dele, né? Então eu separei, a gente não daria, o livro é muito grosso, tem 400 páginas, a gente não conseguiria, com uma certa concentração, ver o livro inteiro, então eu tive cuidado de separar os capítulos mais genealógicos, mais conceituais, para a gente estudar, e eu coloco a indicação daqueles que são diários, né? São diários das experiências sexuais, como ele se sente, utilizando hormônios, transformações, e esse vira um complemento, né? Embora não dá para separar com uma faca, né? Adoraria se a gente tivesse tempo para fazer a ponte do subjetivo com o objetivo, né? Mas eu tive a liberalidade de optar por a gente estudar a genealogia da harmonização, e quem quiser complementarmente ler o capítulo, que é o diário dele, né, da vida, ler a parte, né? Então, eu vou mostrar para vocês a tabela. Eu queria até que, depois que a monitoria se encontrasse comigo, mas na medida em que tem vários de vocês inscritos e vários que querem ser ouvintes, acho que está aberto, né, gente? Simplesmente o ouvinte, a gente não vai ter certificação, mas a gente vai estar junto em mais uma jornada, fazendo ponte com o que a Yara falou. Depois, imediatamente em março, a gente já começa a história do Ser e Tempo 2, e depois a gente já começa Origens do Totalitarismo. Como o tempo voa, né, gente? Eu ainda não li Origens do Totalitarismo, então acho que recomendo a todos, todas e todos que já comece a leitura agora, porque vai voar. Oi, professor, o contato do WhatsApp continua com o mesmo nos encontros humanistas, né? A gente vai abrir um WhatsApp específico que tem um terço desse grupo e tem 2 terços novos, entendeu? Mas a gente usa informes, assim, da mesma forma que o WhatsApp. A gente teve um WhatsApp anterior do projeto piloto, né? Eu sempre vou informar no projeto piloto quando tiver um novo livro para estudar, tá, gente? Mas a gente vai ter a tendência de desativar o WhatsApp atual, e quem for ouvinte e participante oficial, a gente monta um WhatsApp novo, tá? Você falou da Judith Butler? Não falei, não. Falou, não? Não entendi. Não, eu acho que falou no comecinho. Falou Judith Butler. Falou. Sério, gente? Meu Deus do céu! Nossa, eu achei um pouco estranho, mas bom, que seja. Então falei errado. Porque existe contemporaneidade, gente. Paul Preciado e Judith Butler são autores contemporâneos que beberam da fonte do Foucault, por exemplo, que fazem uma reinvenção da questão do sujeito de sexualidade
a partir dessas experiências mais fluídicas, né, de identidade, a questão trans, sexualidade fluídica, enfim. Para mim mesmo é um horizonte que me interessa muito estudar, porque afinal de contas eu coordeno estágio no ambulatório trans e vou ser coordenador acadêmico do ambulatório, né? Eu aprendo muito com a população trans, tá, gente? Para mim é uma experiência limite do pensamento, tá? É assim, eu aprendo cada dia, descubro cada uma possibilidade limite, né? E tá aqui na contemporaneidade está tendo discurso e visibilidade que não tinha, porque, como vocês sabem, a idade média de vida da população trans do Brasil é 34 anos, né, gente? Entendeu? São, em geral, mortos terminados, né? Então, já que a gente fala, é por isso que eu acho que é uma experiência limite, na relação dos direitos humanos, na relação da afirmação das diferenças. Pessoa sendo ou não trans, gente, a gente aprende muito com a experiência, tá? Aprende muito, tá? Então, é um convite, inclusive, imagino que vários participantes trans vão estar presentes, porque o Magnus fez a divulgação, então acho que vai ser uma troca ímpar. Entendeu? Seja como participante ou ouvinte, acho que vai ser se o que a gente está vivendo já é uma jornada, né? Acho que vai ser uma jornada ímpar, né? Entendeu? Então, todos estão convidados. Convidadas, certo? E é isso. Meus informes já acabaram. Monitoria, por favor, fique uns minutinhos para a gente programar a nova jornada depois do nosso encontro de hoje. Com vocês. Fernando, Oi. só queria saber se na continuação do Ser e Tempo vai ter que fazer nova inscrição, então. É sempre assim, tá, gente? Eu vou informar. As vagas se preenchem em 2, 3 dias, entendeu? Então, assim, fiquem atentos se quiserem certificado, né, gente? Porque às vezes a pessoa que teve uma colega de vocês disse, olha, professor, eu tenho outras programações, mas eu quero participar de uma maneira mais informal. Eu posso participar? Estou convidando todo mundo, tá, gente? Depois eu converso com o Magnus. Como a gente vai organizar, é meu assunto com o Magnus. Mas não tem sentido excluir. É apenas que quem se inscreve na Câmara tem certificado. Se às vezes a pessoa não conseguiu se inscrever, a gente compreende, porque senão vai dar uma trabalheira danada a gente fazer certificado por certificado, tá? Por isso que tem o sistema, tá? Alguma questão, pessoal? Senão a gente vai para a discussão do tema maravilhoso que o André... Maravilhoso e sangrento, né? A gente vai chegando para o final do livro, parece que é uma hemorragia, né? Uma hemorragia da história. O livro todo não foi uma hemorragia, porque começou literalmente com sangue. A dilaceração, começo né? É tudo, é suplício, é prisão, a gente vai sendo esgarçado, assim, né? Vai ocorrendo um aperfeiçoamento, né? Nossa, Eu acho que é bem isso. Quem quer começar, gente, fique à vontade, vocês estão fazendo lista. Hoje eu tô humildemente voltando aos pouquinhos. Obrigado por vocês terem acompanhado minhas férias. Vários de vocês estão no meu Instagram Farol 1 e no Fernando de Almeida Silveira Facebook. Pode chegar. Eu lembrei quando eu fiz um estágio na graduação de psicologia na penitenciária aqui do lado, Serra Azul, né, uma cidade aqui do lado de Ribeirão Preto. E eu me lembro que eu estava conversando com o psicólogo de lá e estava comentando sobre, né, porque assim, as celas de lá eram para, tipo, sei lá, 4 pessoas e tinham 12, 13 pessoas na cela, né? Tinha uma super população, né? E eu lembro que ele falou, cara, se construir mais cadeia, vai ter mais cadeia lotada. Ele falou, a solução não é construir mais cadeia, né? Não adianta. Se construir mais, vai lotar mais e vai ter superpopulação novamente, né? E eu lembrei totalmente desse capítulo, né? A intenção não é solucionar, recuperar, né? Sempre vai ter esse excesso, né?
Gente, eu não vou falar muito, porque eu já escrevi mestrado, doutorado em cima disso, tem artigo meu, quem quiser procure, mas eu vou falar do afeto, né? Eu acho assim, a única coisa que eu quero falar é do afeto. Acho que é uma dilaceração esse livro, entendeu? Eu fiz direito, gente. Eu fiz direito, eu aprendi o Beccaria, o humanismo do direito, aquela coisa toda idealizada, da medida da lei, do direito natural. Tinha um professor que falava do direito quântico. Eu só entendi o direito de fato, na sua sangria, quando eu li esse livro do Foucault, entendeu? Porque é tudo, a gente. E o limite do humanismo, né? O discurso humanista do direito é todo cheio de dedos, né? Todo cheio de monumentos, né? E vem o Foucault e desmorona tudo. Foucault, de uma cadeia que funciona, uma prisão que funciona assim, quanto a administração de corpos, né? Funciona, porque produz subjetividade, que produz delinquência. Não, o sistema judiciário em si, né, também, né? Não só o sistema penitenciário, né? Sim. Hoje eu conversei com um advogado que veio me pedir um relatório de um paciente, um ex-paciente meu, faz 2 anos que ele não vem, que ele está preso, foi preso, por causa que ele, na casa dele, ele estava com 15 gramas de uma pedra de crack. E era um cara que eu sei que é dependente, ele não é traficante. E aí, eu gostei muito do advogado, porque é difícil se encontrar um advogado com conceitos de uma consciência social, sabe? Ele me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que na realidade a gente pode ler no dia a dia. Hoje no Brasil, assim como nos Estados Unidos, mas mais no Brasil, como a população carcerária é muito grande, e assim, quase 50% hoje dos presos são pessoas ligadas ao tráfico. E presos, assim, às vezes, ilegalmente, inclusive. Às vezes o cara é usuário, nem é traficante, muitos, inclusive. E às vezes prisões preventivas, ilegais. Então ele falou para mim um negócio assim, ó, que os juízes de primeira e segunda instância, principalmente os juízes, e por anuência dos promotores, eles gostam de produzir condenação. Porque quanto mais eles produzem condenação, e aí eles deixam, aí alguns presos, alguns réus, conseguem acionar uma advocacia particular para, em última instância, pedir um habeas corpus, né? Aí lá o STF vai corrigir o que o judiciário fez de errado lá no começo. E esses juízes de primeira e segunda instância, eles gostam de produzir condenação, porque quanto mais condenação eles produzem, mais trabalho eles estão produzindo, mais eles estão mostrando, e mais eles ganham, inclusive. E o judiciário brasileiro, assim como no geral, acha, é punitivista, né? A prisão existe como punição mesmo, né? E não como castigo, e não como uma pena para corrigir ou para, sei lá, mudar essa... Assim como o André falou, a prisão não diminuiu a quantidade de crimes. Pelo contrário, criou os delinquentes, né? Os delinquentes, os grupos, como é que fala? Os PCC e os Comando Vermelho da vida, né? Excelente, Alexandre. Tatiana? Tá desligado o seu microfone, Tatiana. Oi, gente, tudo bem? Pronto. Esse daí é trauma por ter falado muito. Mas eu vou falar rápido. Só para a gente pensar em contraponto a... Não adianta construir presídio, né? Quanto mais se constrói, mais lotado vai ficar. Engraçado que na Suécia e na Holanda estão fechando os presídios por falta de preso. E tráfico de drogas existe no mundo inteiro, mas só aqui existe essa barbárie de tirinho matando gente que não tem nada a ver com a história. Falinha curta essa. Esse livro é tão exuberante que a gente faz uns haikais, né, Tati? Né? Yara? Então, eu fui aqui na busca de entender um pouquinho, então andei olhando uns sites, uns artigos,
Uma coisa que me chamou a atenção é que eu assisti um vídeo de um professor da USP, que eles fizeram assim um seminário estudando vigiar e punir. E aí o professor, um deles chamou a atenção para dizer o seguinte, olha, essa tradução brasileira da palavra ilegalidade, que a tradutora optou, ela não corresponde ao que o Foucault apresenta. Ele coloca como ilegalismo. Para mim ficou a mesma coisa, mas depois eu fui buscar o significado e vi que realmente era diferente, porque quando eu estava lendo, eu fiquei assim, poxa, mas dá a impressão desta ilegalidade, principalmente quando ele trata da questão da classe trabalhadora, né? Quando começa a ir contra ao estabelecido ali nas fábricas, né? Nas empresas. Eu falei, mas como é que é essa ilegalidade? Aí eu achei um autor de nome... Aliás, eu achei um artigo que trabalha uma definição de um autor que estudou isso, que é o Márcio Alves da Fonseca, e nesse artigo o autor diz o seguinte, eu vou ler aqui. Para Foucault, o ilegalismo é um elemento absolutamente positivo do funcionamento social, cujo papel está previsto na estratégia geral da sociedade. Isso mudou a minha compreensão, porque aí eu entendi o que é que ele traz desta resistência, mais no final do livro, até no final, quando ele traz também uma criança, né, de 13 anos, que é diante ali da justiça, que ele começa. Então, eu fiquei assim, poxa, e esta ilegalidade, né, que os autores tratam como ilegalismo, esses autores trouxeram como ilegalismo, é uma forma de resistência. E eu achei bem interessante também, porque em vários momentos ele traz essa questão dessa justiça diferenciada para as classes, né? Ele não traz, eu acho que Foucault, não é, ele é um crítico até do marxismo, não é isso, Fernando? Mas ele traz nessa parte a questão das diferenças de classe. E aí eu fui pesquisar um pouquinho também, porque uma pergunta que eu te fiz no primeiro encontro, Fernando, da questão do auto-sé, e acho que no final do último capítulo da terceira parte, que eu não participei do encontro, mas o Foucault traz bastante a questão da aparelho de Estado, né? Ele traz bastante essa questão. E este é um conceito que também o Althusser, né? Um conceito que o Althusser desenvolve. Então, eu fui atrás de ver esta relação de Foucault com Althusser. E aí eu vi que o Althusser, ele é marxista, né? Ele defende a questão da ideologia do Estado numa visão marxista, mas o Foucault, ele é um crítico de Althusser. Apesar eles são contemporâneos, eles estão ali na escola de Paris, né? Ensino normal de Paris, eu esqueci o nome agora. Mas, em alguns momentos, eu acho que eu até li alguma coisa de que o Althusser convidou o Foucault para entrar naquele grupo dos comunistas, né, marxista, mas o Foucault não se identificou, saiu e ele torna-se um crítico do marxismo. Então, foi isso que foi as minhas viagens, eu andei viajando por outros caminhos também, mas era isso que eu queria trazer agora para conversar. Então, só compondo o que a Yara está colocando, vamos só recapitular, gente. Esse livro é de 1975, e o Foucault, embora ele critique o marxismo, ele diz que as questões de análises estruturais econômicas surgiram como peixe dentro d'água em certo momento do século XX.
Ele não vê novidade nenhuma, esse bem não vê novidade nenhuma do marxismo. Quem quiser procurar essa fala, está nas Palavras e as Coisas, onde ele faz a arqueologia dos discursos. Ele diz que o discurso econômico, ou das estruturas econômicas sociais, é completamente previsível em um certo momento do humanismo moderno. Tá? Desde lá atrás, nas Palavras e as Coisas. Entendeu? E quando ele faz uma crítica ao Althusser indireta, ele vai mostrar, matar a cobra e mostrar o pau na história da sexualidade 1, que a pretexto de falar de sexualidade tem 2 ou 3 capítulos, procurem lá os capítulos, onde tem os pressupostos de saber e de poder. Tá? Ele vai contra essa concepção de aparelhagem estatal, de estrutura estatal, do Estado como esse Leviatã que a tudo controla, né? E, enfim, essa visão de macro poder, e vai justamente apresentar a questão do micropoder, né? Das redes, das relações de força. Um poder capilar que se estrutura em cada corpo. Né? E aí que entra essa visibilidade que ele dá para as questões corporais, sejam elas quais forem, religiosas, econômicas, sexuais, políticas, né? Vai trabalhar a microfísica do poder. E aí ele vai meio que justificar, apresentar esses pressupostos na História da Sexualidade 1. Abrem aí um PDF, o livro, tá, gente? Tem 2 ou 3 capítulos que é alguma coisa pressupostos do poder, ele vai explicar como é que funciona as relações de poder, tá? Em contraponto às visões macroestruturais muito presentes no Althusser e em outros autores. E no próprio Marx, né? A questão da estrutura econômica. Não que ele não utilize do marxismo. Ele às vezes vai falar de sexualidade de classe, ele vai... A Yara acabou de pontuar que ele fala de diferenças de classe nas relações da prisão e da delinquência, ele se apropria enquanto instrumental. Ele mesmo fala isso, depois ele é criticado em entrevista. Mas você criticar o marxismo e vai falar de sexualidade de classe, em história da sexualidade, né? Ele diz, eu usei como instrumental, como poderia usar um outro instrumental teórico conceitual, tá? Isso não quer dizer que ele virou marxista, né? Ele fala de relações de força, um poder que se irradia dentro de um jogo de forças, né? Ele não fala de estrutura, né? Fala da provisoriedade do poder, né? Quem quiser saber detalhadamente, está lá na História da Sexualidade. Tá? Procurem. Eu vou ver se eu acho aqui o livro. Eu vou sair um pouquinho da tela, vou até dizer quais são os capítulos, tá? Mas vocês continuam a conversa, eu estou ouvindo, mas eu vou achar o livro aqui e mostrar para vocês, tá bom? Opa, estou aqui na fala, a Fernanda chegou. Você está sem som, Fernanda? Que tal a História da Sexualidade 1? No item 4, passe uns 2 ou 3 itens. Tem 4 que é o dispositivo da sexualidade. Está nesse item, entre o que está em jogo, o método, ele vai o domínio. É o item 4, dispositivo da sexualidade, que a pretexto fala de sexualidade, ele vai explicar o que é saber e poder na genealogia, tá? Inclusive, aí ele explica como ele vê as relações de saber e poder que a gente está acabando de estudar em Vigiar e Punir, tá bom? Né? Não, por isso, gente, às vezes a pessoa fala, não vou estudar o texto de Jung porque é sexualidade. É sujeito, gente. Entendeu? Esses autores que têm um viés, uma fonte em Foucault, mesmo que não seja total, a sexualidade como relação de poder, o que a gente vai ver no texto de Jung, entendeu? Não é outra coisa. Entendeu? É como o poder produz subjetividade por meio dos enunciados das relações de poder sobre sexualidade. É isso que a gente vai estudar daqui a 2 semanas, tá? O professor faz ao vivo, Ademir. E agora eu vou cantar uma música para vocês. Quem mais vai falar, gente? Então,
então vamos, né? Eu perdi um pouco, eu estava aqui firme, eu não saí daqui não, mas por um momento eu perdi um pouco, porque nesse texto ele traz até que o André trouxe uma coisa interessante, que seria um aprimoramento desta prisão, e ele traz a questão celular, do carro celular, não sei o que celular, né? Eu tinha entendido, eu não sei se eu entendi errado, né? Mas eu tinha entendido, e ele depois traz alguma coisa disso, quando ele fala, eu acho que ele usa a Nigéria, né? Que fala do envio desses delinquentes, que na realidade não é só Nigéria, aqui no Brasil a gente sabe, né? Os que vieram muitos, que eles chamam de degredados, né? Os delinquentes europeus que também vieram. Só que ele traz essa questão desse carro celular. Seria esses presos que estavam vindo para esses continentes, que passavam por esses carros? Eu acho que eu não entendi muito bem essa questão. Foi um aprimoramento, ele começa a trazer a questão lá do primeiro capítulo, que ele traz do suplício, depois ele traz esse aprimoramento desta prisão, que seriam esses carros que passavam, aí a população via, fazia um movimento. Seria esse pessoal vindo ou seria um desfile? Eu não entendi muito bem. Alguém quer comentar, pessoal? Vou até olhar aqui na minha anotação. No suplício, ele tem os carros celulares que fazem o transporte até o local do cerimonial, né? Alguém tem outra noção de carro celular? Ou aí? até a própria prisão, né? No início da prisão. Sim. Né? Ele era a forma... Não existia mais o suplício, mas era uma forma de expor, de humilhação, de gozação, de apedrejamento, da população participar do processo. Só que agora o judiciário é aquilo que ele falou de não matar, né? Aprender a não matar. O Carrasco aprende o cara que está carregando, dirigindo a carruagem, ele está aprendendo a não matar, né? Ele está na carruagem para não ser morto. Ele está na carruagem para ser preso, né? Naquele sistema mais rudimentar inicial, mas, enfim, era para ser preso. E nessa passagem da detenção, provavelmente na passagem do carro, ele era uma forma de suplício, né? Era um suplício moderno, mais moderno, sem tanta violência do Carrasco, né? Da aplicação da pena de morte. Eu entendi isso, né? Quando ele descreve aqui que ele bota o bufão no lugar do preso, porque o preso era ele descreve aqui de um padre que matou a amante grávida. Uhum. Né? Então, quer dizer, mas eles não puseram o padre dentro da carruagem, eles puseram um bufão imitando o padre. E o bufão dava risada, inclusive, mas as pessoas jogavam as coisas no bufão. Então, era uma encenação mas a população, alguns achavam que era o preso. Só que o preso ele estava mais preservado, ele não estava à mostra. Não sei se é porque, nesse caso, ele era padre, eu não sei, André, não sei se você pode ajudar a gente aqui, mas o que eu entendi que essa carruagem já era um sistema mais moderno, mais aperfeiçoado, que foi para levar o cara à prisão, mas para expor, para humilhar. Sim, e inclusive também tem a questão da exposição, né? Mas também tem o carro que é enclausurado, né? O carro que é fechado, né? Tem uma parte que menciona o carro que é fechado, onde eles ficam amarrados lá dentro, né? Eu fiquei um pouco confuso também com a cronologia, assim, eu me perdi um pouco nessas horas também. E eu queria pedir desculpa, gente, porque essa é a hora que eu consegui estar com vocês, mas eu tenho que atender agora, às 18. Eu peço 1000 perdões, mas eu vou ter que me ausentar já. Hoje que eu consegui escapar, assim, porque eu não estou conseguindo acompanhar o grupo, infelizmente, por causa do horário mesmo. Então eu vou ter que me despedir, viu, gente? Desculpa.
Obrigado pela dedicação, André. Até a Tchau, próxima. gente. Até. Um abraço. Eu tô tentando lembrar o nome, mas é porque eu não, eu esqueci o nome. Mas você vê esse tipo de carro muito em filme. O que ele está descrevendo no livro é literalmente um tipo de viatura que faz o transporte do prisioneiro desde onde ele foi preso até a delegacia, por exemplo. Dentro desses veículos, eles têm a parte do condutor, exatamente como, por exemplo, um caminhão, e atrás tem uma grande um grande retângulo, que nem. Não sei se vocês já viram um camburão ou, ou por exemplo, um estilo de uma viatura, onde há uma barreira presa. Vamos ver o que o Fernando mostrou. É exatamente isso que o Fernando mostrou aqui. Né? Ó, tem uma descrição legal, que quer que eu leia? Pode. Ora, o que foi adotado em junho de 1837 para substituir a cadeia não foi a simples carroça coberta que se falara um momento, mas uma máquina bem cuidadosamente elaborada, uma carruagem concebida como prisão ambulante, um equivalente móvel do panóptico dividido em todo o comprimento por um corredor central, de um lado e de outro, 6 celas onde os detentos estão sentados de frente, quer dizer, uma carruagem comprida, né? Com mais de um detento. Seus pés são passados em anéis forrados de lã por dentro e reunidos entre si por cadeias de 18 polegadas. As pernas são presas em joalheiras de metal. O condenado fica sentado sobre uma espécie de funil de zinco e carvalho aberto sobre a via pública. A cela não tem nenhuma janela para fora, é inteiramente forrada de chapas metálicas. Só um basculante, também de lata furada, dá passagem a uma corrente de ar conveniente. Do lado do corredor, a porta de cada cela é guarnecida de um guichê com um compartimento duplo, um para os alimentos, outro de grades para a vigilância. Isso é uma carruagem que ele está descrevendo. É uma prisão ambulante. Ele chama de máquina. Breve história a da carruagem panóptica. Entretanto, a maneira como ela substitui a cadeia e as razões dessa substituição resumem todo o processo pelo qual, em 80 anos de detenção penal, como tomou o lugar dos suplícios. Com uma técnica pensada para modificar os indivíduos. A carruagem celular é um aparelho de reforma. O que substitui o suplício não foi um encarceramento maciço, foi um dispositivo disciplinar cuidadosamente articulado, pelo menos em princípio. E hoje a gente tem as audiências virtuais, né, gente? Hoje a carruagem é online, né? Você percebe que o Foucault ele é uma coisa assim meio desabante, gente? Quando a gente estudava Heidegger, ficava um mundo de interrogação, assim. O Foucault ele é um desmoronamento. A gente está acabando o livro, né? Dá uma sensação assim de... O último capítulo, então, não dei spoiler, não vou dar, né, gente? Mas o último capítulo, que vai ser semana que vem, a gente vai ter uma sensação bem angustiante em conjunto. Não percam. Quem já leu, né, Yara, parece que já leu. Não, eu não li tudo.
mas eu li uma frasezinha que eu falei, pô, Foucault, Por aí, é por aí. pô, você fez a gente chegar até aqui para dizer isso? Por isso a liberação, né, gente? Esse humanismo todo é muito acorrentador. Aí vem o Foucault e faz desmoronar. E depois, em outubro, a gente vai ver o apreciar desmoronar a sexualidade, gente. Nossa. E ao mesmo tempo ser liberador, por incrível que pareça, né? Porque isso dá um chão. Né? Chão desmoronado, mas dá. Né? Mais alguma questão, pessoal? Não se espantem de ficar nessa atmosfera de espanto, tá, gente? A Tem uma escrita, frase a aqui, escrita do Foucault é Fernando. muito bem amarrada e, ao mesmo tempo, ele, né, mobiliza um afeto muito grande, né? Yara? Então, é só uma frase assim que para mim foi, eu até marquei de vermelho aqui no meu fichamento, né? Não há natureza criminosa, mas jogos de força que, segundo a classe a que pertencem os indivíduos, os conduzirão ao poder ou à prisão. Ainda tem mais, né? Mas eu achei isso Então, bem forte. né? Ele devia estar vendo a CPI quando escreveu essa frase. É bem típico. Eu acho que o Ademir perguntou aqui se Foucault conheceu o Brasil. Sim, ele deu curso no Brasil, na PUC do Rio de Janeiro, ele deu curso na USP, Ele ele deu esteve em curso no Minas, Nordeste, esteve em entendeu? Minas. Ele esteve no, tem o curso Verdade e as Formas Jurídicas, que é um livro, inclusive, do curso que ele deu no Brasil. Para quem gosta de Vigiar e Punir, recomendo ler. Vai fazer a genealogia dos inquéritos, pegando desde a Inquisição, sabe, gente? Ou até mais antes na Grécia, entendeu? Vai pegar o Édipo para falar de inquérito. Que obra é essa? A Verdade e as Formas Jurídicas, se não me engano, o curso que ele deu na PUC do Rio. É a transcrição do curso. Mas tem muitos livros, muitos cursos jurídicos, né? Eu passei para vocês um tempo atrás uma lista dos cursos do Colégio de France. Então ele teve sim no Brasil. Ele estava vindo de Nova York uma vez, ele falou que depois, depois de vir ao Brasil, Nova York é insuportável. Ele falou. Ele estava vindo, acho que ele veio para o Brasil, depois foi para Nova York. Né? E tem algumas lendas urbanas do que ele andou aprontando, né? Nos hotéis por aí, mas um dia, quando acabar a gravação, eu falo as fofocas. Mas, enfim. Então, o Brasil fez parte da jornada dele, sim. Mais alguma questão, pessoal? Estamos já finalizando mais uma etapa, com um outro astral, né, gente? Estudar humanismo em Heidegger é diferente de estudar a genealogia do humanismo em Foucault. Mas o Foucault desamarra a metafísica, desamarra os valores rígidos, gente. Mais que ele mexa com a nossa educação, da gente sempre buscar a verdade nas coisas, né? A verdade fora da gente. Né? Vem o Foucault e mostra os jogos de verdade. Né? Mais alguma questão, pessoal? Senão a gente vai finalizando por hoje. Não percam semana que vem. Gente, a semana que vem sou eu ou é o Guilherme? Na tabela está você, Yara. Sou eu, né? Se Tá bom. organizar. Tá? Não, Tá. a gente vai saber se quem matou foi o mordomo, tá, gente? Entendeu? A gente vai saber. Quem matou o Odete Reutemann? Quem matou o Odete Reutemann, a gente vai saber semana que vem, tá? Entendeu? Então é isso. Valeu, pessoal. Vou bater um papo com a monitoria aqui. Tava com saudade de vocês vivem no meu coração. O que eu posso fazer? Além de eu levar vocês para minha carreira, eu estou levando para o meu coração. O que eu faço, gente?
E precisamos fazer uma comemoração presencial, em breve, tá? Então, até semana que vem, no último episódio dessa nossa jornada do Vigiar e Punir. Grande abraço, vou finalizar a gravação e a gente continua semana que vem.